como entender algumas doutrinas espiritualistas que rejeitam a comunicação mediúnica. O que a gente pode dizer para essa pessoa? Bom, a mediunidade, ela teve várias fases na história da humanidade. Houve um período em que ela foi muito buscada. Na Grécia Antiga, meu Deus, como eram os oráculos na Grécia, os templos que se fazia consulta, isso foi muito buscado. E em várias culturas do planeta, a mediunidade sempre foi uma coisa muito, muito, muito procurada. Os reis tinham as suas sacerdotisas, suas bruxas, suas magas, seus bruxos, que eram os médiuns que ofereciam esse tipo de recurso para o governante. Ocorre que dentro de Israel, a Torá estabeleceu que a mediunidade não deveria ser exercida. Então, todo o Velho Testamento existe uma apologia para o não exercício da mediunidade. Apenas era permitida a mediunidade dos profetas, das pessoas que se conectavam a Deus. Ou seja, eu posso, mas vocês não podem. Eu posso, vocês não. E quando o cristianismo se conectou ao judaísmo e fez a sua divulgação, nós recebemos toda a influência do pensamento judaico na estruturação das nossas crenças sobre mediunidade. Aí o cristianismo começou, então, a perseguir a mediunidade. Começou a perseguir. Então, nós vamos perceber na história antiga, a história da Grécia, da Babilônia, da Caldeia, do Egito, a mediunidade vibrando, mas na história medieval, a mediunidade perseguida. Então, houve uma forte perseguição à mediunidade durante todo esse tempo. Então, o que aconteceu? Muitas doutrinas espiritualistas e não reencarnacionistas não gostam da mediunidade porque elas estão muito atreladas ao pensamento clássico da teologia cristã, porque evocam o pensamento cristão apoiado no pensamento judaico para combater a ideia da mediunidade. Então, eu vou ter doutrinas espiritualistas não reencarnacionistas que não gostam da mediunidade. Mas eu posso ter também doutrinas espiritualistas reencarnacionistas que também não gostam da mediunidade. Você acredita? Tem. Não é que eles não gostem, eles têm um conceito diferente do espiritismo. Eles dizem assim, olha só como é. Mediunidade existe e os espíritos se comunicam. O que você não pode deixar é o espírito tomar você. Você conversa com ele e obtém a informação dele, mas não pode perder sua lucidez. Então, você mantém o controle do carro, mas você pode se comunicar com o espírito, mas você no controle. Permitir com que ele venha, dê com uma comunicação assim, no nome dele, que você depois não saiba nada, isso aí não é a condição que a gente tem dentro dessas doutrinas. Então, eu tenho doutrinas espiritualistas, que não estão reencarnacionistas e que são apoiadas no pensamento clássico cristão e, por isso, fogem da ideia da mediunidade. E tenho doutrinas espiritualistas, reencarnacionistas, que também não gostam da mediunidade, mas gostam da mediunidade intuitiva, do contato com os espíritos, mas sem se submeter a eles. E tem as doutrinas espiritualistas, reencarnacionistas, que gostam de mediunidade. O espiritismo é uma delas, os cultos afro também são, todos eles, favoráveis ao uso da mediunidade. Então, existem várias. E antes de terminar meu comentário, eu quero só lembrar uma coisa. Existem muitas pessoas, aí eu não estou falando mais de doutrina, estou falando de pessoas que sofreram miseravelmente em função da mediunidade. Miseravelmente. E nascem certos traumas em função disso. E, por esta razão, na atual existência, fogem da mediunidade. Não querem contato com ela por conta das histórias anteriores à sua existência atual com relação à mediunidade. Então, isso aí não pode ser descartado. E essas pessoas, evidentemente, também trazem suas idiosincrasias, seus pensamentos, que se mesclam com suas doutrinas para apresentar sua visão sobre mediunidade. E como pensar, né, Larrada, essas doutrinas? Eu acho que nós temos que respeitar, gente.
porque segue uma doutrina quem escolhe, quem quer. Então, as pessoas que se identificam com determinados pensamentos vão seguir determinados viés doutrinários, filosóficos, religiosos. É a questão da sintonia e da identificação. Então, quando se fala o que pensar de união de almas, que tem, por algum motivo, essa aversão, essa rejeição. Pode ser por uma questão cultural, né? Uma questão de educação dentro do lar, dentro daquela sociedade, pode ser um trauma de existências passadas. Imagina uma mulher médium que foi para a fogueira na Inquisição por causa disso como bruxa. Ela pode trazer uma aversão, não é uma aversão, um medo de entrar em contato novamente na mediunidade, até que ela, enquanto espírito, se cure desse medo e aprenda a dividir as coisas. A mediunidade, ela não está circunscrita à religião nenhuma. A mediunidade é um fenômeno da natureza, é um fenômeno natural, que nós estamos ainda no nosso processo evolutivo, ainda bem baixinho, começando a aprender. No futuro, a nossa tendência é ter mais facilidade, põe no futuro, tá, gente? Mais facilidade de nos conectarmos com a nossa natureza verdadeira, que é a espiritual. Hoje ainda é fenômeno, é um negócio que parece mágico, porque nós ainda, infelizmente, a nossa ciência ainda rejeita se debruçar para tentar estudar, entender e poder demonstrar que o fenômeno é natural, é da natureza humana. Mas respeitemos quem pensa de outro jeito. Não há perseguição, não. Eles simplesmente não conseguem aceitar. Respeitemos. Não é só doutrinas, nós vamos encontrar pessoas. Ixi, eu não quero mexer com isso. Não mexe. O importante é que nós, enquanto espíritas, tomemos cuidado para não trazer esse tipo de pensamento para o nosso movimento espírita. Porque a doutrina espírita é a doutrina dos espíritos. Então, uma característica daquele que se propõe a se apresentar como espírita é estudar, refletir e compreender a beleza, a força desse fenômeno da natureza que é a mediunidade, que é essa porta que se abre para que nós nos conectemos com os nossos irmãos desencarnados, que estão loucos para poder conversar conosco, e são eles que nos guiam, as almas iluminadas. Essa é a proposta do Espiritismo.